Olá, queridos! Mais uma vez estamos de volta com a nossa mensagem semanal aqui no nosso canal do YouTube. É uma alegria, um privilégio, uma bênção você estar aqui conosco. E se você está me assistindo pela primeira vez, não deixe de se... Hoje eu acertei o dedo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para dar aquela força para o YouTube entender que a mensagem é relevante. E você que já é inscrito, compartilhe o nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam receber a palavra de Deus. O intuito desse canal aqui é divulgar, é levar uma mensagem do coração de Deus para o coração de todos nós. Então eu conto com a sua ajuda para alcançarmos 1.000 pessoas até o final desse ano. Estamos aí perto dos 700. Às vezes dá uma esticada boa, de repente dá uma paradinha, mas eu preciso da sua ajuda. Então nos auxilie na divulgação desse canal para que as pessoas possam ser alcançadas. Tá bom? Então, fica aí o nosso convite, fica aí o nosso pedido de ajuda para que você possa ajudar o pastor Mozart a que esse canal cresça mais e mais, tá bom? Vamos orar para lermos o texto da palavra de Deus. Já abre a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos falar hoje nesse texto. Vamos orar antes de tudo. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos na tua presença nesse momento. Abençoe a entrega dessa palavra, que o Espírito Santo nos conduza em tudo e que cada pessoa que está ouvindo agora, Deus, ou que vai ouvir depois pelo YouTube, possa ser tremendamente, grandemente abençoada com esse ensino da tua palavra, Pai. A tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa e o teu Espírito Santo a usa, Deus, para abençoar as pessoas. Nos use e nos abençoe agora, nos conduza. Oramos no nome de Jesus. Amém. Como eu sempre falo, diz amém aí do outro lado, meu irmão. Amém, isso aí. Então, abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4. Vamos ler todo o final. Semana passada falamos do capítulo 3, versos 1, 2 e 3. E hoje nós estaremos falando do capítulo 3, do verso 4 até o verso 18. Então vamos ler. E o tema dessa noite é: vença suas dificuldades, pois tudo vem de Deus. Vença suas dificuldades, pois tudo vem de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4 até o final do capítulo, verso 18. Vamos ler? Eu vou ler, você sabe, na Nova Versão Internacional. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Verso 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Esse o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Verso 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido,
um véu cobre os corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra lida agora aos nossos corações. Amém? Amém. Graças a Deus, meu querido. Bom, esta é a 11ª mensagem. Veja só, 11. Esse é a 11ª, o 11º sermão, a 11ª mensagem desta série de sermões expositivos em 2 aos Coríntios. Apesar desta carta possuir 13 capítulos, nós nos estenderemos, nós nos debruçaremos, nós a estudaremos ainda por somente mais 3 episódios. Então, encerraremos essa temporada. Na última terça de junho, o nosso canal fará uma pausa para férias e logo depois, em Deus permitindo, nós retornaremos. Certo? Então, já estou logo avisando para você se preparar, sentir falta, mas você pode rever aí as mais de 200 mensagens entre shorts e mensagens grandes que nós temos aí no nosso canal e compartilhar. Portanto, até agora, nas 10 primeiras mensagens em 2 aos Coríntios, aprendemos que Paulo falou sobre 5 pontos distintivos de uma vida cristã vitoriosa. Primeiro, Paulo falou sobre um otimismo indestrutível. Depois, Paulo fala sobre um sucesso constante. Terceiro, Paulo ensina sobre um impacto inesquecível. O quarto que Paulo fala é sobre a integridade irrefutável. E o quinto ponto distinto de uma vida cristã vitoriosa é uma realidade inegável que todo o cristão tem. Bom, logo após Paulo ensinar, falar sobre esses 5 pontos e 5 aspectos da vida cristã verdadeiramente vitoriosa, você sabe que existe muita gente por aí pregando uma vida cristã que não é verdadeiramente vitoriosa. A gente vai até falar sobre isso hoje. Mas Paulo aqui está ensinando esses 5 pontos de uma vida verdadeiramente vitoriosa. Otimismo indestrutível, sucesso constante, impacto inesquecível, integridade irrefutável, realidade inegável. Após ensinar esses 5 pontos, Paulo faz uma pergunta bem profunda que mexe com todo leitor desta carta. Lá no capítulo 2, verso 16, ele faz a seguinte pergunta: mas quem está capacitado para tanto? Paulo fala sobre 5 pontos, nós vimos durante essas 10 primeiras mensagens, 5 pontos distintos de uma vida cristã verdadeiramente vitoriosa: otimismo, sucesso, impacto, integridade e uma realidade inegável. Mas ali em 2,16, Paulo faz essa pergunta, ele mexe com a gente com essa pergunta: mas quem está capacitado para tanto? Perceba, meu amado, que essa pergunta fica no ar. Ele pergunta aqui, mas não responde de imediato. Ele só vai responder aqui no capítulo 3, verso 5, que nós lemos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Vou dar aqui uma
recapitulada rapidinho para você entender aonde eu quero chegar com essa palavra. Até agora, nessa nossa série de sermões expositivos em 2 Coríntios, nós aprendemos que Paulo ensina sobre 5 pontos distintivos de uma vida cristã vitoriosa: um otimismo indestrutível, um sucesso constante, um impacto inesquecível, uma integridade irrefutável e uma realidade inegável. Mas chega no capítulo 2, verso 16, ele faz essa pergunta que mexe conosco: quem está capacitado para receber tudo isso? Quem está capacitado para ter tudo isso? Quem está capacitado para usufruir de tudo isso? E ele só vai responder aqui no capítulo 3, verso 5. A nossa capacidade vem de Deus. Quem está capacitado para tanto? A nossa capacidade vem de Deus. Esse é o segredo que Paulo aprendeu com Jesus de uma verdadeira vida vitoriosa. Anote! Aprenda, decore, vou repetir, o segredo que Paulo aprendeu com Jesus de uma verdadeira vida cristã vitoriosa. A nossa capacidade vem de Deus. Perceba, meu amado, minha amada, o seguinte: na realidade que a nossa sociedade vive e que muitas igrejas hoje também estão vivendo e estão pregando para uma centena de milhares de pessoas. Somos saturados diariamente, constantemente, por mensagens, quer na sociedade, quer em muitas igrejas, mensagens que prometem o sucesso imediato, a vitória instantânea. Você conhece o leite em pó instantâneo? Você bota o leite em pó na água, sacode ou mexe bem com a colher, pronto, está ali o leite para você beber, é instantâneo. E hoje nós somos saturados constantemente por mensagens que prometem sucesso imediato, vitória imediata. Por exemplo, livros de autoajuda enchem as livrarias. E esse tipo de literatura está na lista dos mais vendidos em todo o mundo. E esses livros prometem a felicidade instantânea, prometem o sucesso imediato, prometem a vitória no mesmo momento. A pressa, a urgência, a necessidade imediata para a vitória leva as pessoas a buscar soluções estilo Google. O que eu chamo de soluções estilo Google? Você tem uma dúvida, você vai no seu celular, digita ali no Google tal coisa, e o Google vai estar ali dando para você, né, um monte de respostas. Hoje, então, já tem algo até mais moderno que o Google, chamado ChatGPT, que é uma inteligência artificial que você digita ali uma coisa e ele dá ali, ó, um monte de soluções, ele dá um monte de respostas. O negócio está ficando cada vez mais rápido e instantâneo. Então a pressa, a urgência, a necessidade imediata para a vitória nos leva a buscar soluções estilo Google. Por exemplo, aprenda inglês em 1 mês. Você já deve ter visto o site anunciando isso. Ou leia este livro e torne-se o maior vendedor do mundo. Ou você tem o poder de desperte o gigante adormecido que está em você. É ou não é? Os livros de autoajuda, a sociedade hoje busca soluções nesse estilo. Você vai galgar a sua carreira, você vai alcançar o sucesso, ter uma vitória em instantes. E tudo depende só de você. E olha, preste atenção agora, que eu vou falar. Olha para mim agora e presta bastante atenção naquilo que eu vou afirmar agora, porque é muito sério. Esse tipo de solução Google também está presente nas igrejas. Infelizmente. Infelizmente.
dentro das igrejas hoje não é diferente. Há uma enxurrada de falsos ensinos acerca do Evangelho da graça de Deus que prometem uma vitória instantânea, imediata, rápida para aqueles que seguem. Por exemplo, o chamado Evangelho da prosperidade, que durante muito tempo inundou as igrejas. E agora, depois de tantos erros e enganos, o próprio tempo os desmascarou. Surge, então, depois do Evangelho da prosperidade, ele deu uma cria, uma nova e rápida solução para a vitória dos crentes, para a solução de todos os problemas dos crentes aqui na Terra. É o chamado Evangelho Coach, ou Teologia Coach. Para você entender melhor o que é o Evangelho Coach, que está substituindo o Evangelho da Prosperidade, eu trago agora as palavras do pastor Bruno Barroso, pastor auxiliar da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, do meu amigo pastor Jeremias Pereira. Ele escreveu um artigo sobre isso. Eu vou trazer um pedacinho desse artigo para você, esse novo perigo que está entre as igrejas. Ele diz o seguinte: abre aspas, dos falsos ensinos dos últimos tempos, talvez o dito evangelho da prosperidade seja o mais aberrante, ofendendo nossa inteligência, garimpando fiéis das diversas classes sociais. A promessa de enriquecimento como consequência da relação com Deus é uma ofensa muito antiga. Achar que Deus é tipo um gênio da lâmpada que realizará nossos desejos é mudar o caráter e a pessoa de Deus para encaixar em nossas ambições. Mudar a relação de adoração em idolatria, encontrando apenas o próprio ego no altar. Temos hoje uma heresia cheirando carro novo. A nova roupagem da teologia da prosperidade com o mesmo esforço próprio e com a mesma abstenção de culpa dos pregadores charlatões. É a teologia do coach. O advento empresarial do coach, ou coaching, treinamento, que é muito válido, por sinal, que é um treinamento de desenvolvimento pessoal e empresarial, que visa adquirir um objetivo profissional específico, era prato cheio para a gente que vê o evangelho como salvação da pele, ao invés de salvação da alma. Pegou aí a visão? Gente que vê o evangelho como salvação da pele ao invés da salvação da alma. Segue o pastor Bruno. Midiáticos, pregadores de coach, não pastoreiam ninguém, mas arrastam milhares vendendo programas de desenvolvimento espiritual e afago da alma para pessoas que buscam resposta para dores na vida. Junção de medo, dor e ganância. Isca perfeita. Sem raízes ou sem igreja, funcionam como celebridades de redes sociais, sempre com uma palavra de incentivo e solução imediata. E se não der certo, se não der certo, a culpa é sua que não creu. Fecha aspas. Interessante essa nova heresia, esse novo erro que está tomando conta de muitos pregadores. Teologia coach, o evangelho coach. Daí nós vemos que desde os tempos de Paulo até os dias de hoje, conceitos humanos inundam as igrejas como uma enchente que vem rápida, sem dó nem piedade e leva tudo pelo caminho. Você já viu uma tromba d'água passando no rio? Se você procurar no YouTube, aqui no YouTube, você vai ver um bocado de vídeo que mostra uma tromba d'água, né? Tá tudo rasinho no rio, daqui a pouco, com a chuva lá na cabeceira do rio, vem aquele monte de água, assim, vem varrendo, levando tudo pelo caminho. E se a pessoa que está ali tomando banho na cachoeira, no rio, desapercebida, ela é capaz de ser morta, afogada, porque é levada naquela correnteza. Desde os tempos de Paulo até hoje,
Conceitos humanos são trombas d'água que inundam as igrejas e arrasta tudo pelo caminho. Paulo, porém, contraria essa enxurrada de conceitos humanistas e ensina e diz que a força da vitória não vem de dentro de nós, vem de cima, não vem do homem, vem de Deus. A questão não é a autoajuda, mas é a ajuda do alto que você precisa, meu amado, minha amada. Nesse texto, e respondendo à pergunta de 2,16, mas quem está capacitado para tanto? Paulo está ensinando sobre a nova aliança de Deus, em contraste com a velha aliança. A gente viu aí em todo o texto, do verso 4 ao verso 18. Então entenda um pouquinho o que ele quer dizer com isso, de nova aliança e velha aliança, essa diferença. Na Bíblia, concerto ou aliança refere-se a um acordo, não entre iguais, mas entre Deus e o seu povo. A nova aliança é instituída pela graciosa oferta de Deus, de sua presença salvadora e confirmada pela resposta agradecida do seu povo no cumprimento das suas obrigações. Foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de fazer as alianças, tanto a antiga quanto a nova. A antiga lá no Monte Sinai, com Moisés e a lei, com o Pentateuco. E a nova em Sião, o monte onde fica em Jerusalém, através da morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. William Barclay, um autor que eu gosto muito, um grande estudioso do Novo Testamento, um exegeta da mais alta estirpe, ele destaca a palavra nova em aliança. Ele diz, há duas palavras gregas, a língua que foi escrita no Novo Testamento, para novo. A primeira é neos, que fala de novo quanto ao tempo. Por exemplo, hoje é um novo dia, diferente do de ontem, mas continua sendo um dia. E a segunda palavra para novo no Novo Testamento grego é kainos, que é novo quanto à qualidade, não somente quanto ao tempo. Por exemplo, quando você vende o seu carro usado e compra um 0 km, continua sendo um carro, mas é algo totalmente novo. Entendeu a diferença? Portanto, aprendemos que se algo é kainos, é um elemento novo, distinto na situação. E kainos é a palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo, onde podemos entender que a nova aliança que Deus institui através de Jesus continua sendo um acordo entre Deus e os homens, mas é algo totalmente novo, pois essa nova aliança é Jesus. A velha aliança é a tentativa de um homem fazer o seu melhor para agradar a Deus, mas a nova aliança é Deus fazendo tudo por nós. Na velha aliança, tudo vem de mim, nada de Deus. Na nova aliança, tudo vem de Deus e nada de mim. Agora é interessante como Paulo descobriu esse segredo da nova aliança. Não foi logo depois da sua conversão. Paulo demorou pelo menos 14 anos para aprender esse segredo. Logo que ele foi convertido na estrada de Damasco, Paulo foi batizado e começou a pregar a palavra de Jesus. Depois ele foi para a região da Arábia, ele ficou cerca de 3 anos aprendendo sobre a nova aliança com Jesus. Ele examina cada parte do Antigo Testamento e constata que todo o Antigo Testamento, a antiga aliança, apontava para a nova aliança, para Jesus, o Messias. Depois desse seminário intensivo com Jesus, Paulo volta a Damasco e passa então a pregar o evangelho da nova aliança, que é Jesus, o Cristo. Mais tarde, Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios 11, verso 30 e 31. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. E depois ainda escreve em Filipenses capítulo 3, verso 4 a 8. Olha que texto lindo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais.
circundado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Que texto lindo, profundo e pesado de Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, versos 4 a 8. Entenda, meu amado, as coisas que antes Paulo considerara como qualificações para ser um sucesso diante de Deus e dos homens, os seus ancestrais, a sua ortodoxia, a sua moralidade, a sua atividade como fariseu. Agora, Paulo considera, sabe como? Prestou atenção aí? Como esterco. As coisas humanas Paulo considera como esterco. Paulo aprendeu a passar da velha aliança, tudo vem de mim, nada de Deus, para a nova aliança, tudo vem de Deus, nada de mim. E Paulo, ao escrever o nosso texto de 2 Coríntios 3, de 4 a 18, é um servo de Deus totalmente diferente daquele que chega cego em Damasco, fica na casa de um certo Judas e tem um encontro com Ananias, que ao impor as mãos sobre ele, tem a sua visão restaurada. Paulo, durante um bom tempo, foi humilhado e foi instruído pelo Espírito do Senhor para então começar a ensinar a palavra de Deus e lançar-se no grande ministério missionário que o levaria aos limites do Império Romano, proclamando com grande força o evangelho por onde quer que ele passasse. Paulo, então, agora, diante de tantas lutas que ele passou, diante dessa intimidade com Deus, de ter aprendido que tudo vem de Deus, ele compreende então que nada vem dele mesmo, que tudo vem de Deus. Este é o segredo da nova aliança, este é o segredo para uma vida cristã vitoriosa. Guilherme Carey foi considerado o pai do movimento moderno de missões. Carey era um simples sapateiro em Londres, mas tinha um propósito de vida no século XIX, que o levou a ser um dos maiores vultos da história do cristianismo. E sabe qual era o tema, o lema, o objetivo, o foco do pensamento de Carey, das ações de Carey, da atitude, da vida de Carey, de Guilherme Carey? Ele dizia o seguinte: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. Vou falar de novo: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. Guilherme Carey entendia que o Senhor, sendo tão majestoso, não poderia ter uma mentalidade pequena, fútil, passageira, mas teria sempre grandes projetos que gostaria de executar junto com ele, comigo, com você, que somos seus filhos, comprados pelo mais alto preço da história, o sangue de Jesus. Por isso eu quero terminar essa palavra fazendo a seguinte pergunta, da série Perguntas que eu posso fazer porque eu sou seu pastor. Você, meu amado, olha para mim agora. Você, meu amado, você, minha amada. Como você tem vivido sua vida? Você vem tentando, através das suas próprias forças, vencer as dificuldades, superar as adversidades, obter a vitória. Espera uma vitória fácil, um sucesso fácil, espera tudo instantâneo. Sim, infelizmente, a sua resposta para essa pergunta é sim. De todo o meu coração, eu quero lhe encorajar e, ao mesmo tempo, lhe desafiar a viver a sua vida
entendendo que nada vem de você, mas tudo vem de Deus. Alguém disse certa vez que qualquer pessoa pode começar, mas apenas os corajosos terminarão. Você é corajoso para admitir isso? Você é corajoso para deixar toda a sua vida e entender que tudo vem de Deus, como Paulo entendeu que a nova aliança, que tudo vem de Deus, começa em Jesus? Seja um corajoso com Jesus. Decida viver uma vida cristã verdadeiramente vitoriosa, compreendendo e vivendo que tudo vem de Deus e nada vem de você mesmo. Se você quer tomar essa decisão, eu convido a orar comigo agora, fechar os seus olhos e fazer comigo esta oração. Querido Deus, eu aprendi hoje com o apóstolo Paulo que nada vem de mim, tudo vem do Senhor. Ó Pai, que eu possa realmente ter essa coragem de terminar essa decisão que estou fazendo agora nessa oração, de obter essa vitória, não uma vitória instantânea, não um sucesso imediato, não nada fácil, mas sim como Paulo, uma vitória que vem da vontade do Senhor na minha vida, das experiências com Deus na minha vida, de uma entrega total da minha vida ao Senhor, pois a tua palavra nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus, obedecer a tua santa palavra, escrita nas Escrituras Sagradas, escrita na Bíblia Sagrada. Pai querido, que nessa noite, que agora, quem ficou conosco até agora nessa mensagem, está fazendo esta oração, decida realmente que a sua vida é uma vida de entrega a Jesus, que ele vai vencer as suas dificuldades, porque vai entender que tudo vem de Deus. Eu entendo, eu coloco para ti, tudo vem do Senhor, nada vem de mim. É a nova aliança em Cristo Jesus, no nome do qual eu oro. Amém. Terminamos então mais um vídeo. Deus te abençoe, muito obrigado por você ter ficado conosco até agora, que você possa compartilhar esse vídeo. Opa, agora eu errei. Se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, nos ajude para que essa palavra, como ela com certeza te abençoou, possa também abençoar mais e mais pessoas. Tá certo então? Vamos orar mais uma vez para a bênção, terminando. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nossa meiga esperança, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um que ouviu esta mensagem, ou viu este vídeo, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Terça-feira que vem estaremos de volta, se Deus assim permitir, dia 13 de junho. Opa, agora que eu me troquei aqui, 13 de junho é feriado aqui em Nova Iguaçu, então dá para você participar, mas ainda no horário, tá certo? Então, e que você que é membro da nossa igreja esteja conosco, domingo que vem, 10 horas da manhã, na Igreja Batista da Prata, Rua Carlos Ribeiro Costa 217, Centro, Bairro da Prata, Nova Iguaçu, às 10 e às 18 horas, é uma alegria muito grande eu recebê-los lá para celebrarmos juntos, tá certo? Então, uma noite feliz, uma noite de paz, e um restante de semana na gloriosa paz do Senhor. Boa noite, fiquem com Jesus. Amém.